Olá pessoal, estamos de volta aí. Vamos retomar nossos estudos agora vendo o conteúdo de calorimetria, conteúdo do capítulo 3, tá? Para algumas turmas eu já dei essa aula, mas aí então eu mudei aqui os meus slides, tá bom? E o capítulo está dividido em 2 vídeos, esse é o primeiro. Então essa é a aula 1. Calorimetria. Bom, então é a medida do calor, certo? O calor é a energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura existente dos corpos. E o calor sempre flui do objeto de maior temperatura para o de menor temperatura. Fontes de calor, isso aqui também a gente já viu. Uma delas é a combustão, né? Outra é o atrito. E a passagem de corrente elétrica em um metal também produz aquecimento, também produz calor, tá? Esse é o fenômeno conhecido como efeito Joule. É com base nesse efeito Joule que funciona os chuveiros elétricos, né? Passa a corrente elétrica pela resistência, que é uma molinha metálica, e aí a água em contato com essa molinha vai ser aquecida. Unidades de medida do calor. A gente tem a do Sistema Internacional, o Joule. Temos a mais utilizada, caloria. Em todos os exercícios a gente vai estar usando essa unidade. Prestem atenção que ela se escreve com C minúsculo, tá? C maiúsculo é um múltiplo de caloria. Com C maiúsculo a gente tem 1000 calorias, tá bom? A caloria ela é definida como a energia térmica necessária para aquecer ou resfriar a quantidade de 1 grama de água líquida a uma temperatura a uma variação de 1 grau Celsius. Então, se eu tenho água líquida a 10 graus Celsius, se receber uma caloria, essa 1 grama de água líquida vai para a temperatura final de 11 graus Celsius. Similar à caloria, a gente tem o British Thermal Unit, ou o BTU. A diferença é a seguinte, que o BTU é a energia térmica necessária para aquecer ou resfriar a quantidade de 1 libra de água líquida, provocando uma variação de temperatura de 1 grau Fahrenheit. Então, o que muda aqui são as unidades de massa e de temperatura, beleza? Todas as outras unidades de medida de energia também são unidades de medida de calor. Só que não é o que a gente vai usar aqui para o nosso contexto, tá? Algumas conversões, tá? Não precisa decorar, mas só para vocês terem uma referência. Então, 1 caloria é equivalente a 4 joules e 1 BTU é mais um pouco do que 250 calorias. Dentro de calorimetria, é importante a gente entender as formas como o calor se propaga. Então, a gente tem 3. A primeira é a condução térmica. A energia térmica se transmite de partícula para partícula por meio das colisões entre elas. É o caso aqui do metal e dos sólidos em geral. Em seguida, temos convecção térmica, onde a energia térmica se transmite mediante o transporte de matéria. É como o fluxo de água numa panela que está sobre o fogo, tá? A parte mais de baixo da água está mais próxima da fonte de calor, da chama. Então, ela se aquece mais, muda sua densidade e acaba indo para cima. E assim vai girando, vai formando a convecção. E a terceira é a irradiação, ou também chamada de radiação térmica, tá? Onde a energia térmica se transmite através de ondas eletromagnéticas. Dentro dessas formas de propagação de calor, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a condução térmica ela não vai acontecer no vácuo, porque como ela é transmitida por meio da colisão das partículas, é necessário que haja partículas. Por isso, ela não ocorre no vácuo. E com relação à condução térmica, os materiais podem ser classificados em bons ou maus condutores térmicos. Os maus condutores térmicos também podem ser chamados de isolantes. Exemplos de bons condutores são os metais em geral, porque eles têm os seus elétrons das últimas camadas mais livres, por assim dizer, menos ligados ao núcleo.
E exemplos de isolantes térmicos, temos o ar, o gelo, água líquida, madeira e por aí vai. Um exemplo, quando a gente vai retirar algo do forno, assim que a gente introduz a nossa mão dentro do forno, ela não se queima, porque o ar demora muito para passar o calor. Porém, se a gente pegar diretamente na forma que é metálica, aí vai ter queimadura, porque o metal é um bom condutor térmico. Então, aqui a gente viu a primeira forma de propagação. Temos também, além da condução térmica, a convecção e a radiação. Eu só vou mostrar rapidamente aqui esse GIF, onde você vê o seguinte. Nós temos uma vela. Essa vela está mais próxima desse lado aqui da barra. Desse lado aqui, as partículas elas estão mais agitadas. Se elas estão mais agitadas, com maior velocidade, então elas vão ter o que também? Elas vão ter maior temperatura. Isso vai implicar também no aumento da energia térmica. Elas vão se chocando umas com as outras até agitar as do lado de cá mais frio. Então, assim, o calor passa pela barra. Essa é a condução térmica. E como é que é o fluxo de calor na condução? Bom, a gente tem para isso a lei de Fourier, que estabelece o fluxo de calor. Vamos entender o seguinte, fluxo de calor é a quantidade de calor, a gente usa a letra Q para o calor, que é transferido por unidade de tempo. Então, o fluxo de calor, o φ, é a quantidade de calor por unidade de tempo. A lei de Fourier, ela também estabelece o fluxo de calor por meio das características do material. Quais características? A sua condutibilidade, a gente vai chamar de K, a área transversal que o calor tem que atravessar, a área perpendicular à direção do calor, e a diferença de temperatura entre as extremidades, tá? Sem contar a espessura, ou seja, a distância entre as extremidades do material. Então, simplificando, fluxo de calor é a quantidade de calor dividido por intervalo de tempo, só que o fluxo de calor também pode ser obtido como? De acordo com a lei de Fourier, onde a gente tem condutibilidade vezes a área transversal vezes a variação de temperatura, de onde o calor está indo, do quente para o frio, né? E a espessura que ele está atravessando. Essa área, gente, vai vir geralmente em centímetros quadrados. E a espessura em centímetros. O delta θ em graus Celsius, tá? Então, essa constante aqui, ela vai ter unidades similares, tá? Ela vai ser, no caso, caloria por unidade de tempo, centímetro por unidade de temperatura. Mas nas resoluções dos exercícios, isso aqui vai ficar mais claro pra gente. Por enquanto, vamos só entender esse conceito. Como acontece a convecção térmica? Bom, é um processo. Ela só vai ser observada em meios líquidos e gasosos porque está relacionada à mudança de lugar da matéria. Então, o aquecimento vai provocar o quê? Uma dilatação no material, fazendo o quê? Com que a sua densidade diminua. O material que é menos denso, ele tende a ir para cima. Então, olha só, aqui a gente tem as fontes de calor. Então, as regiões mais escuras aqui, elas estão mais quentes. Então, veja, a parte mais quente vai mudando a sua densidade e vai acabar por subindo. Chegando lá, ela transfere calor para a parte de cima, tá? Então, aí a gente tem a convecção. A parte inferior, mais quente e menos densa, vai subir. E a porção superior, que é menos quente, mais fria, né? E mais densa, vai descer. Então, a matéria vai trocando de lugar até haver uma elevação geral da temperatura aqui. Tá? Então, aqui uma animação
Onde está vermelhinho está mais quente, então quente sobe, frio desce e assim vai havendo a mudança. Isso aqui é o que explica muitos fenômenos meteorológicos, né? Como a inversão térmica, as brisas marítimas. E por fim, a irradiação ou radiação térmica, que é aquela transmitida por uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela se propaga em todos os meios. Então, a gente pode ter, sim, essa propagação de calor no vácuo, tá? A radiação térmica. No vácuo, a onda eletromagnética tem uma velocidade próxima a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? A velocidade da luz no vácuo. Então, aqui a gente tem uma representação de uma onda eletromagnética, onde em vermelho aqui a gente tem um campo elétrico, e em azul aqui a gente tem um campo magnético. O que eu ia fazer aqui? Eu ia trocar de cor, mas deixa pra lá, vai dar muito trabalho. E aqui o campo magnético, tá? Então, o que eu sujei aqui? Como é que desfaz? Gente, eu não sei fazer isso, tá? Deixa pra lá, deixa esse risquinho aí, não tem problema não. Então, aqui, tá sendo muito usado agora para prevenção contra o coronavírus, se fazer o exame das pessoas analisando a sua temperatura corporal, porque a febre é um dos sintomas principais, né, dessa doença. Então, se usa câmeras térmicas, que são câmeras acopladas com sensores infravermelho. Então, aqui eu tenho um gifzinho de um totozinho lindo, né? E dá pra ver o quê? A diferença de cores. Essa diferença de cores tá indicando diferentes temperaturas. Onde, pro amarelo, a gente tem regiões mais quentes. Então, aqui a gente tem a boca, a língua, os olhos, a parte interna da orelha, que não tem muito revestimento em pelo. E onde a gente tem um revestimento maior em pelo, a gente tem o quê? Regiões mais frias, né? Porque o ar preso entre os pelos impede que o calor saia do corpo do animal, sendo assim o bom protetor térmico. Quando a gente fala de radiação térmica, tem uma maneira de aferir a sua temperatura por meio da radiação que ele emite. Então, a gente tem o modelo do corpo negro ideal. O que é o corpo negro? Negro é a cor, assim, que absorve todas as outras, né? Quando a gente pensa em luz. Então, o corpo negro ideal é aquele objeto que absorve toda a radiação que chega nele, tá? Então, essa energia acumulada nele vai provocar uma mudança de temperatura. E a lei de Stefan-Boltzmann, ela nos informa o seguinte, que o poder emissor, ou seja, o quanto esse corpo negro emite de radiação, está relacionado à quarta potência da sua temperatura absoluta. Lembrando, temperatura absoluta é a unidade de Kelvin. Agora, para um objeto que não funciona como corpo negro, ou seja, ele não consegue absorver tudo o que emite sobre ele, então a gente tem que usar uma constante aqui chamada emissividade, tá? Então, o corpo real, ele tem essa emissividade. Essa emissividade, ela varia de 0 a 1. Ela é menor do que 1, porque se ela fosse 1, você cai na situação do corpo negro. Esse sigma aqui é o que a gente chama de constante de Boltzmann, tá? Muito usado na estatística e relaciona diretamente o poder emissor, a irradiação do corpo e a sua temperatura. Isso aqui é a potência a quarta, tá? Pessoal, eu trago aqui um exemplo pra gente finalizar, que é o do forno micro-ondas, porque ele é bem diferenciado. Lá dentro se produz uma onda eletromagnética, o comprimento de onda das micro-ondas, tá? Então, ou seja, o que acontece lá? Você gera calor? Não, você não gera calor dentro do micro-ondas. Você gera ondas eletromagnéticas. Essas ondas que estão no comprimento de micro-ondas, elas vão atuar sobre as moléculas polares, principalmente a água. A água, conforme está mudando a direção do campo elétrico,
a água ela vai vibrar, ela vai mudar de posição porque ela tem que alinhar o seu dipolo elétrico, tá? Porque se você pensar no oxigênio e nos hidrogênios, você tem aqui uma parte mais eletronegativa e outra mais positiva, tá? Então, o campo elétrico vai provocar uma mudança nessas partículas, nessas moléculas. Então, o que acontece? Isso vai fazer com que as moléculas se agitem. Como elas vão se agitar mais, porque o campo ele tem uma frequência muito alta, então ele vai para cima, vai para baixo muito rapidamente, isso aí vai promover uma agitação e o alimento vai se aquecer. Por quê? Porque tudo que a gente come tem muita água, tá? Então, tudo que tem água vai se aquecer. E a vantagem é que, como tem água em tudo, ele tende a aquecer também internamente, tá? Pessoal, dúvidas? Manda para mim nos comentários. Tem uma atividade que é um formulário, tá? E eu vou postar também o próximo vídeo com outra atividade, tá? Não se esqueça que tá valendo nota formativa e presença, ok? Espero que todos estejam bem, todos estejam animados e a gente vai conversando, ok? Tchau, tchau!